Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez, em mais um domingo, né? Estou muito feliz em ver a igreja quase que repleta, né? É um culto de domingo e isso se explica devido à ocasião especial da nossa Semana de Oração Jovem, né? Que ontem se iniciou e que nós daremos continuidade pelos demais dias da semana. Então, que você seja muito bem-vindo e sinta-se convidado a vir todos os demais dias, que serão também poderosos através da palavra do nosso Senhor Deus. Amém? A cada dia da semana de oração, nós teremos uma definição para o amor. Amar é algo. Ontem, amar é sacrificar. Hoje, amar é agradecer. E, meus irmãos, eu não conheço ninguém que não goste de ganhar presente. Não conheço ninguém. Todo mundo gosta de ganhar presente. Talvez uns gostem até mais de dar presente do que de ganhar, que esse deveria ser o padrão, né? Mas dificilmente você vai ver alguém que não dá um sorriso ao receber um presente, que não ache bom. Ganhar presente é muito bom. Porque o presente é uma forma de se demonstrar que se ama. Então, quando você é presenteado, você se sente amado. Esse é o sentimento correspondente ao presente. E Jesus, assim como muitos de nós já ganhamos presentes, Jesus também ganhou presente em sua vida, aqui na terra, em seu ministério. E o sermão de hoje vai falar sobre um presente. Um presente que Jesus recebeu. E aí você pode estar se perguntando qual foi esse presente, em que situação ele ganhou, em que contexto que Jesus recebeu, qual foi esse presente? E será que ele gostou do presente? Né? São essas dúvidas que a gente vai tirar à medida que a gente for ler a história. Mas, meus irmãos, eu gosto muito, quando eu leio a Bíblia, e eu gosto de uma história, eu leio a história e acho essa história interessante e tocante de alguma maneira, eu sempre tenho a curiosidade de, caso ela esteja em um dos evangelhos, vamos dizer que eu li uma história que está no Evangelho de Mateus, eu tenho a curiosidade de ver se a história também está nos outros evangelhos e ver a mesma história em outra versão, através de um outro olhar, porque assim nós encontramos às vezes detalhes que em um evangelho não tinha dito, no outro você vê, e às vezes um olhar do discípulo é diferente do olhar de outro discípulo para o mesmo fato. Isso é bastante interessante. As lições de vida que Jesus passava, ela tocava as pessoas de maneiras diferentes, e a prova disso é os evangelhos que nós temos. E a história que nós vamos ler, ela faz parte dos 4 evangelhos. E, meus irmãos, exceto a ressurreição e a morte e ressurreição, a crucificação e a ressurreição de Jesus, eu não estou aqui de cabeça lembrando de uma outra história bíblica que esteja nos 4 evangelhos. Pode haver, mas assim, de cabeça eu não estou lembrando. E isso significa que essa história é especial. Obrigado, minha irmã. É uma história especial. Se os 4 evangelhos, a partir de 4 óticas diferentes, relataram esse mesmo fato, isso significa que é algo que não passou despercebido por ninguém. Cada um teve uma impressão a tirar desse momento. Ou seja, já temos aí 2 indicativos sobre que história será essa. Fala sobre um presente que Jesus recebeu e está nos 4 evangelhos. E essa história é uma história que foi cantada aqui há pouco no hino inicial pelo quarteto, que nem foi combinado, né? Mas imagina, parece até que foi. Quando a gente ouviu aqui, eu e Emily, a gente já fez esse link, olha só. Meus irmãos, o presente que Jesus recebeu e que nós vamos estudar é um perfume, não é? É a história da mulher que quebrou o vaso de alabastro e lavou os pés de Jesus com os seus cabelos. Nós iremos ler essa história.
Mas vamos entender primeiro o contexto dessa história. Antes de analisar, de ler e analisar, o contexto dessa história foi o seguinte: Jesus havia sido chamado, recebeu um convite especial para ir na casa de um amigo que há muito ele não via, mas que ele tinha feito algo maravilhoso em sua vida. Era Simão, esse amigo de Jesus, que era um leproso e foi curado por Jesus. Simão era um mestre da lei, um fariseu, e convidou Jesus à sua casa para um banquete, até como uma forma de reconhecer o que Jesus havia feito por ele. Então ele convida Jesus para esse banquete. Afinal de contas, esse milagre não é pouca coisa, não é? A cura de uma lepra. Mas, além disso, nesse contexto, nós tínhamos ali não somente Jesus e Simão, mas os discípulos também estavam ali. E além dos discípulos, outros amigos de Jesus também estavam. A casa estava cheia. E dentre esses amigos de Jesus que estavam na casa, um deles era Lázaro, o que havia sido ressuscitado por Jesus. Então você tinha ali um curado de uma lepra, um ressuscitado, os discípulos que testemunharam esses e outros milagres. Muita gente com muita coisa para falar e num contexto que iria ainda mais propiciar isso, porque estávamos a 6 dias da Páscoa. Aquela Páscoa. A Páscoa final. Tudo isso nesse contexto. Então, ler essa história com esse pensamento, com esses olhos, faz muita diferença. Porque nesse momento, 6 dias antes da morte de Jesus, da Páscoa, nós tínhamos ali um certo clima de tensão, porque Jesus estava sendo ameaçado já havia algum tempo. E eu acredito que o estopim para que Jesus fosse cada vez mais ameaçado e naquele dia ele estivesse nesse clima ainda mais de tensão, foi justamente o milagre da ressurreição de Lázaro. Porque, meus irmãos, eu acredito que você concorda comigo que todos os milagres que Jesus operou foram poderosos, foram surpreendentes, mas a ressurreição de alguém, isso extrapola, isso supera, chama muita atenção, e ainda mais com muitas testemunhas daquilo. Então, eles estavam vivendo ameaças, Jesus estava vivendo ameaças. E tudo isso fazia com que assunto não faltasse para aquela ocasião, daquela refeição que eles estavam ali para partilhar, naquele jantar. Jesus, os discípulos, Lázaro, Simão. Então, assim como eu acredito que você imagina que naquele dia ou naquela noite, a casa, além de cheia, estava bem barulhenta, né? Muitas pessoas conversando umas com as outras, compartilhando as suas impressões sobre o que viram e o que viveram. Até que, de repente, algo acontece e faz com que todos prestem atenção. Faz aquela barulheira, aquele ritmo parar. O que foi que aconteceu? Mateus capítulo 26, verso 6. Abra sua Bíblia. Vamos fazer a primeira leitura desta noite. Mateus capítulo 6, capítulo 26, verso 6. Mateus capítulo 26, verso 6. Leremos até o 11. Amém? O Evangelho diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso,
Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão consigo a todo tempo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ok, vamos fazer uma pausa. Nós teríamos 4 possibilidades de leitura para esse mesmo texto. Lemos Mateus por enquanto, depois a gente vai ver uma outra abordagem, mas algumas curiosidades chamam a atenção nessa história. A primeira delas é um perfume caríssimo que é citado aqui. Um perfume caríssimo. E, meus irmãos, ao ler essa história, recentemente, eu associei, né, com algo que, para mim, é um hobby, uma curiosidade que eu tenho, que é sempre pesquisar esse mundo da perfumaria. Eu acho interessante. E hoje em dia, atualmente, o perfume mais caro que existe aí no mercado se chama Aventus, da marca Creed. É um perfume que custa mais de R$4.000, quase R$5.000, um perfume caríssimo, importado, né? E eu acredito que você vai concordar comigo que quanto mais caro o perfume, geralmente mais cheiroso ele é, né? Isso é algo difícil de negar, até porque essas marcas importadas, né, que às vezes a gente nem conhece, têm as melhores fragrâncias. Então, eu fiquei pensando nesse perfume ao ler essa história, mal comparando, né? Se você tiver a curiosidade de ver esse perfume na internet, você vai ver que é um frasco bem bonito e um dia, se você tiver a oportunidade de senti-lo, você realmente vai ver o quanto ele é cheiroso. Mas essa comparação não é fidedigna, porque o perfume era ainda mais caro do que isso. O conteúdo do perfume, segundo a Bíblia, era o nardo puro, ou puro nardo. E o puro nardo, segundo o que a palavra diz em outro evangelho, valia o equivalente a 1 ano de salário. 1 ano de salário valia o puro nardo. Se a gente for converter ali para os dias atuais, 1 ano de salário, vamos usar o salário mínimo como parâmetro, vai dar o quê? Uns R$15.000 por aí? Não sou muito bom de matemática, mas acho que seria mais ou menos esse o valor. O conteúdo do perfume era caríssimo e provavelmente seria explicado pelo seu perfume, pelo seu cheiro, né? Um cheiro absurdamente bom. Mas, além do perfume, além do conteúdo, o continente, o material que carregava esse perfume era igualmente precioso. O vaso era feito de alabastro. O perfume era o puro nardo e o vaso era de alabastro. Assim como o perfume, eu tive curiosidade de pesquisar o material, né? O alabastro. Se você colocar aí no Google, alabastro, Google Imagens, né? Dá um Google, você vai ver como é o alabastro. O quão lindo ele é. É como se fosse uma pedra, mas é uma pedra um pouco transparente. É muito lindo, irmãos, muito lindo. Até nas imagens que eu vi, na pesquisa que eu fiz, eles colocaram uma lâmpada dentro de um vaso de alabastro e parecia um abajur, assim, a luz transparecendo por dentro do vaso. É lindo. E também caro, é um material que até hoje é muito caro. E esses detalhes nos fazem perceber que esse ato da mulher não custou barato, pelo contrário. Isso envolve um desprendimento material muito grande, porque o quanto financeiramente ela estaria perdendo ali. Irmãos,
um cheiro absurdamente bom, espalhado, um material preciosíssimo quebrado. Isso é algo inusitado. A mulher quebrou o vaso. Você já viu alguém usando perfume dessa maneira? Quebrou o perfume, espatifou e aí na cabeça assim, espalha todo o perfume de uma vez. Você já viu alguém fazendo isso? Não é assim que se usa perfume, não é? A gente dá ali umas borrifadinhas e já é suficiente para exalar. Agora, quebrá-lo e praticamente tomar um banho do perfume. Irmãos, isso mostra que a mulher não estava disposta a economizar naquele ato dela. Ela queria fazer o máximo que ela pudesse para aquele momento, para aquela ocasião. E como o puro nardo é um perfume muito forte, bastavam apenas algumas gotas daquela fragrância para exalar, para encher a casa. Se ela tivesse apenas em algumas gotas, tivesse ali ungido o mestre com apenas algumas gotas do perfume, todos já sentiriam o cheiro. Mas ela quebrou, então isso significa que o cheiro incendiou a casa. O cheiro incendiou a casa. Não dava para não notar o cheiro daquele perfume naquele lugar. Todos os que estavam ali sentiam. Todos sentiam, todos viram aquela mulher fazendo aquilo. Então era impossível não notar. E tudo que não dá para não notar vira assunto. Tudo que não dá para não notar vira assunto. E naquele momento, aquela ação daquela mulher, houve silêncio. Sabe aquele barulho que a gente imaginou, as pessoas conversando, e ali chega a mulher, quebra o perfume, e todos ficam em silêncio. O silêncio é quebrado com uma frase que a gente leu aqui, agora há pouco, que diz assim: por que este desperdício? Irmãos, a resposta que é dada lá no Evangelho de Mateus é: a mim nem sempre tereis. E se a gente for parar para pensar nisso, a mim nem sempre tereis, essa frase é profunda. Jesus queria que os discípulos refletissem naquilo. Por quê? O que ele estava dizendo, em outras palavras, é: mostrem o amor de vocês a mim, enquanto vocês têm a oportunidade de fazer. Depois que eu partir, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Não deixem para me amar na minha ausência. Talvez essas palavras tenham ecoado na mente dos discípulos quando começou o ministério deles de verdade, quando o Espírito desceu dos céus, e aí eles compreendem uma frase como essa. Talvez eles não tivessem entorpecidos por si mesmos, eles não percebessem que aqueles eram os momentos finais de Jesus, mas ele dava a todo tempo indicativos disso. Era o momento de se valorizar a presença dele em todos os instantes. Nos últimos momentos de vida de Jesus é relatado nos ministérios os indicativos que ele dava de que a presença dele deveria ser valorizada. E, meus irmãos, essa frase, que nós temos aí, por que este desperdício? O Evangelho de Mateus não fala exatamente quem foi o autor dessa frase, mas o Evangelho de João fala. Vamos descobrir quem foi o discípulo que falou isso? Capítulo 12 de João, abra sua Bíblia. João capítulo 12, verso 4 e 5. Amém? Diz o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção.
por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? O Evangelho de João gosta de citar nomes, não é a única vez que isso acontece. Em alguns momentos que os outros evangelhos falam, os discípulos disseram, João diz quem foi exatamente, e nesse caso a gente descobre que foi Judas Iscariotes quem falou aquilo. E, meus irmãos, Judas era um economista nato, e num momento como esse a gente percebe que ele parecia ter uma calculadora na cabeça, porque no momento da ação ele já diz o valor que estava sendo desperdiçado ali. Na visão dele, desperdiçado. Automaticamente ele calcula o valor desse desperdício. E Judas estava ali fazendo questão do valor de um presente que nem para ele era. Essa frase mostra isso. A mulher faz essa ação, chama a atenção de todos e ele traz essa perspectiva de calcular um valor de um desperdício, um presente que nem para ele era. Fazendo uma comparação, para você entender melhor, seria mais ou menos como se você tivesse em um amigo secreto e você ganhou um presente fantástico, que todo mundo fica impressionado, um presente muito melhor do que o dos outros, e aí alguém dissesse assim, podia ter comprado uma coisinha mais simples, não? Para que isso tudo? Não é algo agradável de ouvir, não é? Você iria ficar, no mínimo, incomodado com alguém falando isso. E essa foi a afirmação de Judas naquele momento. Por que esse desperdício? Mas, irmãos, por que foi que Judas se incomodou? Por que será que ele se incomodou? Ele se incomodou porque aquela mulher fez para Jesus algo que ele jamais faria. Então, ele se imune de um sentimento de inveja que o incomoda, e esse incômodo, né? Essa frase que ele diz é como se ele tivesse externando o que na mente dele seria: por que toda essa bajulação? E, meus irmãos, o Espírito de Profecia diz que Judas ficou tão incomodado com aquele ato daquela mulher, que naquele dia ele saiu daquela reunião direto para negociar a entrega de Jesus aos líderes religiosos. Essa foi a gota d'água para Judas, que já vinha nutrindo um sentimento ruim em seu coração, mas aquele ato daquela mulher provocou nele um incômodo tão grande a ponto de tomar a sua decisão. E, meus irmãos, o Evangelho de João, além de falar que foi Judas, explica as reais intenções dele no verso 6. Vamos continuar a leitura comigo aqui em João capítulo 12, verso 6. Olha só o que ele diz. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Então não foi à toa que ele disse: por que esse desperdício? Porque essa mulher não pegou esse dinheiro, entregou para a gente, e a gente distribuía para os pobres. Ele falando isso, talvez ele tivesse pensado que Jesus iria pensar que ele... Nossa, isso foi uma boa sacada de Judas. Esse dinheiro realmente poderia... E assim ele, com a sua inveja, talvez teria sido visto com bons olhos. Mas João, até o discípulo João já percebia isso. O dinheiro, na verdade, ele queria que fosse destinado para ele. A questão toda aqui é que Judas se amava. Quem se ama acima de todas as coisas, começa a ver em si mesmo que você é um máximo, se sentir o máximo, e qualquer benefício que seja dado a outro, a pessoa vai interpretar mal. Inveja. E aquela ação daquela mulher para Jesus, para Judas, era bajulação.
Irmãos, o egoísmo de Judas é a justificativa para essa falsa santidade que nós vemos nesse verso, nessa passagem. E o Evangelho de Mateus vai focar nessa parte da história, o Evangelho de João descreve quem foi, mas o Evangelho de Lucas, ele foca em outro personagem daquela reunião, que também é uma reflexão bastante interessante a nós fazermos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 39 e 40. Amém? Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Irmãos, é interessante e até engraçado a mudança de tom de Simão aqui. Porque em seu pensamento ele esboça completa arrogância, desprezo àquela mulher. E quando Jesus fala com ele, ele muda o tom. Dize, mestre. É como se ele tivesse pensado alto demais e percebeu agora que Jesus estava falando com ele, ele muda o tom. Essa mudança de tom revela a sua falsidade. Se a gente for interpretar essa história, realmente nós vamos perceber que aquele banquete, na verdade, não era uma demonstração de gratidão. Simão talvez estivesse na cabeça dele pagando um favor, porque fez um banquete e não foi só para o mestre, mas para todos os amigos dele, e na cabeça dele era para acertar as contas ali com Jesus. E naquela ocasião, quando a mulher entra, aí ele pensa: se Jesus soubesse quem é essa mulher. Como é que ele sabia quem era essa mulher? O pastor Rodrigo Silva, ele traz a interpretação dele, ele traz muitos argumentos que realmente nós somos levados a pensar que, na verdade, Simão, ele tinha relações sexuais com essa mulher, que vivia na prostituição. Outrora e agora arrependido estava, e hipocritamente ele pensa aquilo: se ele fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher, não ia deixar ela fazer isso. Nós nem precisamos de muitos argumentos do Dr. Rodrigo Silva para saber que realmente isso faz sentido. Só pela afirmação que ele faz aqui, você já percebe que se ele conhece a vida pregressa dessa mulher, então ele teve acesso de alguma forma. Muitos na sociedade em que Jesus vivia são hipócritas, assim como muitos na sociedade que nós vivemos são hipócritas. E a observação que é feita aqui é que Jesus percebe a hipocrisia de Simão, ele lê o seu pensamento e ele traz a Simão um ensinamento que pode servir para mim e para você. É o que vem em seguida nesse texto, a partir do verso 41. Leia comigo. Lucas capítulo 7, verso 41 em diante. Diz o seguinte: 2 homens, isso é a mensagem de Jesus para Simão. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés.
Porém, ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os meus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Irmãos, esse momento talvez é o momento que Simão para de olhar para a mulher e olha para si mesmo. E esse exercício que Jesus tentou fazer a Simão, ele tenta fazer a nós, que muitas vezes apontamos o dedo e esquecemos de ver a nossa vida, as nossas falhas. Precisamos do mesmo perdão daquelas pessoas que estamos acusando. E para entender melhor essa história, eu queria contar aqui uma historinha paralela que vai simbolizar um pouco mais disso. Essa história é trazida pelo sermonário da Semana de Oração, jovem, e diz o seguinte, deixa eu só encontrar aqui. Vejam só. Imagine que você está em um transatlântico e cai no mar sem saber nadar e começa a se afogar. Alguém no convés vê você se debatendo na água e imediatamente joga para você um salva-vidas, um colete salva-vidas. Logo antes de perder a consciência, você se apega a ele para tentar se salvar. Eles o trazem para o convés e você tosse a água de seus pulmões. As pessoas se reúnem ao seu redor, felizes por você estar seguro e esperando ansiosamente por sua recuperação. Quando você finalmente recupera o fôlego, assim que abre a boca, diz: você viu como me agarrei ao colete salva-vidas? Com que força me agarrei a ele? Você notou a definição do meu bíceps e a destreza dos meus pulsos? Certamente seria uma situação desconcertante e beirando a insanidade, chamar a atenção para a maneira como você cooperou no esforço do resgate, descartando o real ponto do que aconteceu. Salvaram você. Seria mais racional você encontrar imediatamente a pessoa que lhe jogou o colete salva-vidas e agradecê-la. E não só por obrigação, você iria abraçá-la, perguntar o nome dela, convidá-la para jantar e, quem sabe até, você lhe daria a sua cabine. Bem, irmãos, essa história parece muito com a história de Simão, daquela mulher, do que Jesus fez por eles, o ato de salvação e a resposta de gratidão que cada um dá ao ato que recebe, ao perdão que recebe. Irmãos, esse ensinamento, e aqui eu trago uma lição específica para os jovens, é que o amor nos leva à gratidão. E isso, jovem, explica, por exemplo, quando os seus pais ficam tão abatidos quando você não demonstra gratidão. Quando fazem algo e tem algum esforço por você, você não demonstra gratidão. Gratidão é um sintoma de amor. E quem não demonstra gratidão talvez não ame ou não ame tanto. Então, os que são pais devem pensar nessa perspectiva em relação à sua relação com Jesus também. Eu vejo que Jesus é muito grato por nossas ofertas. Ele demonstra o quanto ama as nossas ofertas, o nosso desprendimento, as nossas demonstrações de gratidão e amor. E uma mostra disso é que, sabe para quem foi que Jesus apareceu primeiro quando ressuscitou? Para aquela mulher. Muitos estudiosos interpretam essa mulher
como Maria Madalena. E foi a ela que Jesus apareceu primeiro. Irmãos, eu creio que muitos aqui tenham passado por tribulações e problemas na vida e sabem muito mais reclamar do que agradecer. Em suas orações, talvez você saiba muito mais pedir do que agradecer. E levar uma vida assim é levar uma vida de amargura. Nutrir reclamações em vez de agradecimentos. Estar pronto para pedir em vez de estar pronto para agradecer. Faz de nós pessoas com um semblante triste. Quem é grato é feliz. Quem é grato tem na sua vida motivos para se sentir revigorado. E se você carrega na sua vida dores difíceis de abandonar e você se agarra a essas dores, talvez isso desperte em você sentimentos ruins. E Deus sabe. Talvez você tenha se entregado a sentimentos ruins, não exatamente por culpa sua, mas você não percebeu ainda o quanto isso tem te feito mal. Deus sabe que hoje aqui tem alguém destruído emocionalmente. Deus sabe que aqui tem alguém que talvez esteja com pensamentos suicidas. Deus sabe que alguém aqui está com depressão, com a tristeza profunda, difícil de largar, com dúvidas sobre o que será dos seus próximos dias de vida, dos caminhos a seguir. Deus sabe e Deus quer falar com você. A solução do seu problema não é de maneira nenhuma jogar a sua vida na lata de lixo. Entregar todos os seus planos para a morte. Não é isso, não é a solução. A solução é entregar a vida a Jesus. Talvez você perceba ao olhar para si mesmo que do jeito que você está vivendo realmente não dá mais. Ser você está sendo insuportável. Então o segredo é deixar de ser você. Mas há duas formas de deixar de ser você. Você pode deixar de ser você acabando com a sua vida. Ou você pode deixar de ser você se esvaziando de si mesmo, se preenchendo pelo Espírito Santo. Ou em outras palavras, se entregando a Deus. O convite hoje é que você deixe de ser você. Seja o que Deus quer que você seja. Todas as suas características ruins, descarte. Passe a ter as características que Deus pede. E talvez para você pense que não é algo tão animador, não é algo tão atrativo. Nem sempre será. Nem sempre será por animação ser o que Deus quer que você seja. Mas é isso que vai te preencher e você vai encontrar sentido na vida novamente. Irmãos, a depressão, a tristeza são sinais de pessoas que perderam o sentido na vida, temporariamente ou de maneira perene. Mas Deus tem um caminho, Jesus tem um novo sentido a dar para a tua vida. E você precisa apenas se entregar. Entregar o que você é e receber agora o que Deus quer que você seja. Cumprir com esse propósito. Afinal de contas, é o que nós temos de melhor a entregar a Jesus e a nossa vida.
Sabe, irmãos, se você vai a uma confraternização de amigo secreto e você tira o nome de alguém que é muito rico, o que é que você vai dar de presente para essa pessoa? Se ela já tem tudo. É difícil, né? Ou num aniversário que você tem que dar um presente para uma pessoa que já tem tudo. E aí, o que é que você dá? Nessas ocasiões, o que importa é o significado do presente. E se você olhar para o Rei do Universo, o detentor de todas as coisas, o Criador, que já tem tudo, o que eu tenho para dar para Ele, que pode impressioná-lo, com certeza não são bens materiais. O que você tem de mais precioso é o seu coração, é isso que Deus quer. E por que resistir? Por que resistir? Não faz sentido. Irmãos, o apelo de hoje não vai ser chamar você aqui à frente. Eu vou simplesmente pedir para que, enquanto o quarteto louva, se você sentir Jesus te abraçando, se você sentir acolhimento ao seu coração, eu vou pedir que você se levante. Essa será uma demonstração de entrega, de que você está se entregando a Deus. Vou pedir que o quarteto suba e nós vamos louvar e vamos meditar nas palavras do hino. Enquanto medita nas palavras do hino, se você se sentir confortável, fique de pé.